turmas do 8º ano de toda a rede municipal de ensino de Riacho das Almas. Aqui quem fala é o professor José Carlos, o seu professor de Geografia, fazendo essa transmissão aí diretamente da Casa de Estudos, professora Maria Adelino, para iniciarmos a nossa última aula de Geografia do ano letivo de 2021. E você já coloca o seu nome completo aí nos comentários, a escola que você estuda, dá um like no vídeo, que é clicar nesse botão aí de gostei, para a gente fazer a interação durante essa aula de hoje, tá certo? Então, professor, qual é o tema da nossa última aula de Geografia do ano letivo de 2021? Eu já mostro aí para vocês na tela, né, que o tema da nossa aula de hoje, nós vamos fazer um estudo aí sobre o Mercado Comum do Sul, ou seja, o Mercosul, que é um bloco econômico aqui do qual o nosso país, o Brasil, faz parte. E você já observa aí na sua tela, né, essa aí é a sede do Mercosul, localizado lá na cidade de Montevidéu, né, na capital do Uruguai. E eu vou fazer um apanhado muito superficial, né, porque nós temos aí de 10 a 12 minutos para finalizarmos essa aula. Né, vou ser muito telegráfico aqui para vocês, né, e depois vocês fazem um aprofundamento aí com os professores nas interações no grupo de WhatsApp e também com os professores que estão lá nas aulas presenciais. E antes de irmos propriamente para o Mercosul, que é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte, primeiro nós precisamos entender e compreender o que seria um bloco econômico, professor. Então, os blocos econômicos, eles são organizações internacionais criadas para facilitar as trocas comerciais entre os países. Você precisa entender o seguinte: atualmente, né, no planeta Terra existe um mercado internacional. Nenhum país ele é autossuficiente, ou seja, os países precisam comprar produtos de outros países e precisam vender as suas mercadorias para outros países. Isso nós chamamos de mercado internacional. Por exemplo, quando o Brasil vende alguma coisa para os Estados Unidos, né, exporta um determinado produto, os empresários e as empresas que estão exportando esse produto, eles vão pagar uma taxa, né, uma tarifa para que esse produto possa entrar lá nos Estados Unidos. E a mesma coisa acontece quando o Brasil compra alguma coisa dos Estados Unidos. Né, quando essa mercadoria vai entrar aqui em nosso país, né, os empresários e as empresas precisam pagar tarifas para que o produto circule aqui no nosso território. E o objetivo dos blocos econômicos é facilitar esse comércio, por exemplo, diminuindo o valor dessas tarifas, ou até mesmo em algumas situações, né, extinguindo essa tarifa e tornando ela desnecessária. Então, como eu disse, os blocos econômicos, eles são organizações internacionais que servem para facilitar o comércio entre os países, ou seja, 2, 3, 4 ou 5 países se juntam para facilitar o comércio entre os países membros. E para isso eles adotam algumas medidas, como por exemplo, né, a redução ou a eliminação de taxas alfandegárias, foi aquilo que eu falei para vocês. Né, a gente pode adotar também a livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias e a livre circulação de pessoas, né, como por exemplo lá na União Europeia, que é um bloco econômico que reúne vários países do continente europeu, existe a livre circulação de mercadorias e também a livre circulação de pessoas. Então entendam, né, que bloco econômico é quando um conjunto de países se reúnem para facilitar o comércio entre eles. Essa é o que significa bloco econômico. E o Brasil, professor, faz parte de algum bloco econômico? É como eu falei para vocês, o Brasil faz parte do Mercosul. E eu vou falar um pouco aqui, muito rapidamente, sobre a criação, como é que se deu a criação do Mercosul, né, que é um bloco econômico criado aí por 4 países, e nós vamos ver a partir de agora. Vejam só, a partir da década de 1980, né, existia uma reformulação da economia mundial. Nós temos aí o processo de terceira revolução industrial, né, e o avanço do processo de globalização. Então, existiam transformações importantes na economia mundial. Então, 4 países, né, os governos de 4 países, do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai,
iniciaram ali a partir da década de 1980 as conversações com o objetivo de integrar comercialmente os seus países para facilitar o comércio entre eles, né? Você tem uma mudança na configuração da economia mundial, então esses países, esses 4 países que eu citei, eles entendem que seria bom eles fazerem alguns acordos e formar um bloco econômico para facilitar o comércio entre eles. E a formulação, né, a criação do bloco econômico Mercosul, ela se dá ali exatamente no ano de 1991. Nesses 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vão assinar um tratado chamado Tratado de Assunção, lá na cidade de Assunção, capital do Paraguai. E esse tratado que foi assinado entre esses 4 países deu origem ao Mercado Comum do Sul, ou seja, ao Mercosul. Então, diante disso, nós podemos afirmar que os países fundadores do Bloco Econômico Mercosul são 4, certo? Prestem atenção que isso é muito importante. Esses 4 países, que vocês estão vendo aí a bandeira desses países, são os países fundadores do Mercosul. E são eles: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São membros plenos e fundadores do Mercosul. Essa, né, é um pouco aí da história da fundação do Mercosul, que acontece exatamente no ano de 1991, né, através do Tratado de Assunção, assinado lá por esses 4 países, na cidade de Assunção, capital do Paraguai. E quais são os países integrantes do Mercosul, professor? Além desses 4 países, existe algum país que é integrante também do Mercosul? Né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles são considerados membros plenos e fundadores do Mercosul, que são países que fundaram o Mercosul. Né? Mas também existem alguns países, né, que fazem parte do Mercosul de alguma forma. Pode ser como observadores ou pode ser como países membros. A gente vê lá que em 2012, a Venezuela foi aceita como membro pleno do Bloco Econômico Mercosul. Mas em dezembro de 2016, até meados de 2018, a Venezuela encontrava-se suspensa do Mercosul, né? Os países do Mercosul alegaram que a Venezuela descumpriu algumas regras, né, principalmente relacionadas à questão democrática, né, e por este motivo ela foi suspensa do Mercado Comum do Sul. E outros países também fazem parte, de alguma forma, do Mercosul. Né? São esses, que são considerados os estados associados ao Mercosul, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são os membros plenos, que têm direito ao voto, que têm direito a tomar as decisões. E esses outros países que eu vou citar aqui são países associados ao Mercosul. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Então, quando a gente olha para a conjuntura, né, dos países que fazem parte aí do Mercosul, a gente pode definir que praticamente todos os países da América do Sul fazem parte, de alguma forma, do Mercosul, desse importante bloco econômico aqui para o nosso país. E para finalizarmos aí nossa aula, né, a gente percebe aí que desde a criação do Mercosul, lá no ano de 1991, o volume do comércio entre países membros, né, tem crescido significativamente. Né, e eu trago um número importante para vocês. Entre os anos de 2007 e 2017, né, o intercâmbio comercial entre esses países aumentou aí em mais de 17%. Isso se dá, pessoal, principalmente, né, pela relação comercial entre Brasil e Argentina. Claro que também com outros países, como Paraguai e Uruguai, mas o comércio do Mercosul ele é forte, muito forte, entre Brasil e Argentina. E o Brasil, professor, como é que se encontra aí dentro desse bloco econômico chamado Mercosul? O Brasil, na verdade, ele assume uma posição de liderança dentro desse bloco. Nós precisamos ter a compreensão que o Brasil é a maior economia do Mercosul. O Brasil possui o maior território entre os países que fazem parte do Mercosul. O Brasil possui a maior população entre os países que fazem parte do Mercosul. Então, nesse sentido, o Brasil ele mantém uma situação comercial, né, favorável em relação aos demais integrantes. O que significa isso, professor? Significa que o Brasil, às vezes, exporta mais do que importa desses países integrantes. Mas, de todo modo, né, nós precisamos entender que o Mercosul
ele foi uma criação importante para as economias aqui dos países da América do Sul, principalmente para esses 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Através do Mercosul, né, houve aí a redução de algumas tarifas alfandegárias, né, para facilitar o comércio entre esses países e, consequentemente, tentar fortalecer as suas economias. Certo, turmas? Então, é como eu disse, né, eu precisava ser muito telegráfico aqui, fazer uma leitura muito superficial do que é o Mercosul, porque essa aula tem que ser muito rápida, de cerca de 10 a 12 minutos. E a gente vai finalizando por aqui, né? Vocês depois aprofundam, né, esse tema aí com os professores nos grupos de WhatsApp, né, e aprofundam também esse tema com os professores em sala de aula. Tá certo, turmas? Né? Como essa é a nossa última aula, gostaria de agradecer, né, a participação de todos os alunos aí que tiveram desde o início do ano conosco, né? Foi um desafio muito grande para todos os professores. Inicialmente essas aulas sendo transmitidas ao vivo, né? E depois a gente fazendo as gravações e sendo transmitida para todos os alunos que ainda permanecem nas aulas remotas. De antemão, quero agradecer a todos, um grande abraço e até o ano que vem e até os próximos encontros. Obrigado.